São fracassos. Hoje a gente está falando sobre isso. Os fracassos, como eles são importantes. E eu tenho uma coleção de fracassos aí, que já aconteceram na minha vida, mas olha eu aqui, firme e forte, tentando mais uma vez. Se não é uma coisa, é outra. Não é quem é que nunca fracassou, mas a gente só chega ao sucesso se fracassar sucessivas vezes e continuar persistindo. Não vai ser fácil chegar ao sucesso, não é fácil chegar à vitória, porque se fosse fácil, todo mundo fazia, não é? As coisas se fossem fáceis, não se chamariam milagres, que é isso que a gente fala. Por isso que é difícil. A gente precisa provar do fracasso algumas vezes para sentir o sabor da vitória. Eu falava um pouco antes, aqui hoje, no nosso programa, eu falava um pouquinho antes, falava sobre o fracasso daquela pescaria de Pedro. Pedro só se tornou essa rocha da igreja porque fracassou naquela noite. Ele, ao lado de outros pescadores, estavam tentando pescar em vão. Apesar de toda a sua experiência, de estar ao lado de outros pescadores, de ter todo o equipamento certo para fazer ali aquela pescaria, naquele dia, Pedro estava fracassando. Pedro não estava conseguindo pescar absolutamente nada. Foi aí onde Jesus apareceu na sua vida e provou todo o seu poder de fé. Fez com que Pedro, desacreditado daquela pescaria e sem acreditar muito naquilo que Jesus estava dizendo, naquilo que Jesus estava pregando, Jesus mandou que Pedro jogasse as redes mais uma vez no mar. Pedro disse a Jesus: mas a gente já tentou tanto isso aqui, Senhor. A noite inteira a gente tem tentado pescar e a gente não conseguiu pescar nada. E Jesus insistiu: lance a sua rede. E ele lançou a rede, resolveu então voltar atrás, acreditou na esperança de conseguir naquela última tentativa pescar e foi abundante a pescaria. A partir daquele momento, Jesus fez uma revelação a Pedro. Quem já leu a palavra aí, esse livro, vai saber. Jesus fez uma revelação e um chamamento a Pedro a partir daquele momento. Pedro fracassado, havia, a partir daquele momento, acendido uma esperança dentro da sua vida através das palavras daquele homem, falando sobre fé, sobre esperança. E Pedro, maravilhado com o que estava acontecendo, aquele monte de peixe que estava sendo pescado naquele momento, Jesus faz um convite, uma revelação a Pedro. E convida Pedro e diz: a partir de agora pescará almas. E Pedro se torna esse grande nome da igreja. Mas Pedro parou de errar? Pedro parou de fracassar? Não, inclusive fracassou com Jesus. Quando negou Jesus no dia da sua crucificação, com medo de ser preso e perseguido pelos soldados, negou que conhecesse Jesus 3 vezes. Continuou no fracasso. Sabe onde é que a gente dá a reviravolta dos nossos fracassos? Quando a gente reconhece os nossos erros e os nossos pecados. A gente, quando reconhece e sabe que pode fazer melhor, sabe agora que pode fazer de uma maneira diferente, a gente persiste, a gente persegue, a gente consegue, a gente chega na vitória. Pedro poderia apenas ter ouvido, Jesus falando e não ter seguido Jesus, e a história seria completamente diferente, mas estava marcado para que Pedro tivesse aquele fracasso, para que pudesse conhecer a vitória e assim pudesse seguir a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo como o fracasso faz parte das nossas vitórias? Talvez assim você também fracassou no trabalho, foi demitido, demitida, e aí pôs em prática aquele sonho que você tinha. Você passou por um momento difícil de saúde, fracassou em cuidar da sua própria saúde, e agora você se tornou uma pessoa que se cuida muito mais. Às vezes é preciso a gente passar por um determinado fracasso. Às vezes, quando a gente adoece por motivos que são levados pela falta de cuidado que a gente tem com o nosso corpo, a gente está fracassando. Quando a gente falha na educação dos nossos filhos, mas a gente busca o perdão, quando a gente busca recomeçar, quando a gente busca resolver certas situações, a gente também está aprendendo com o nosso fracasso.
Nos relacionamentos, uma coisa não dá certo, e aí você fracassa naquele relacionamento, e você agora está em busca de um novo relacionamento, mas entendendo em que ponto foi que a gente errou, se arrependendo dos nossos erros, melhorando aquilo que a gente não fez bem da primeira vez. É assim que a gente vai superando os nossos fracassos. Pedro, então, depois de ter aprendido todas as lições, não se tornou uma pessoa perfeita. Continuou errando, mas se arrependeu dos seus pecados, aprendeu, e a partir daquele momento foi o grande mensageiro da palavra de Jesus depois da sua ressurreição. Tanto que ele é essa rocha que representa a firmeza da fé e da nossa igreja. Os fracassos existem, eles são importantes, eles são grandes lições que a gente deve tomar posse, aprender e refazer de uma maneira. Lembra que a gente também já falou aqui daquela mensagem: não me arrependo de nada do que eu fiz, não é? Essa pessoa, ela já é fracassada e sem chances de uma renovação, porque ela não acredita no fracasso. Ela acha que tudo que ela fez foi certo, ela acha que tudo que ela fez foi competente. Então já é algo que é fadado ao fracasso. Quando a gente reconhece que somos imperfeitos, quando a gente reconhece que somos falhos, que podemos errar, aí onde está a nossa grande vitória. É nesse reconhecimento. Nesse reconhecimento das nossas falhas é onde a gente dá a volta por cima. E aí a gente pode encontrar até uma missão de vida. Tantos pais, eu vou dizer aqui, por exemplo, a Lucinha, que era a mãe do Cazuza, ela reconheceu que falhou na educação do filho. E Cazuza viveu uma vida desregrada, né? Desmedida, vida louca, como ele próprio falou, vida bandida, né? Como ele escreveu em um dos seus poemas, que depois virou música. E depois que o filho faleceu, Lucinha teve um grande trabalho social. Reconheceu o seu fracasso como mãe, mas a partir dali começou a cuidar de outras pessoas que passavam, né, por problemas parecidos, problemas de vícios de droga, problema de álcool em excesso. Ela reconheceu o fracasso, que fracassou como mãe, que não pôde dar a educação que o filho merecia, e a partir dali surgiu um novo momento na sua vida. E assim pode também surgir nas nossas vidas um propósito, uma nova missão a partir de momentos em que somos falhos. Que fique essa reflexão hoje aí para quem está acompanhando aqui a nossa live, ou para você que está acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Não deixe de deixar aqui o seu comentário, o seu curtir. Se faz sentido para você, compartilhe também com outras pessoas essa nossa mensagem de hoje. Os nossos fracassos são muito mais importantes do que a gente imagina, se a gente der a devida atenção a que ponto a gente fracassou, no que a gente pode melhorar, onde é que está o nosso erro, onde é que está o nosso vacilo, onde é que está a nossa fraqueza. E a partir daí, reformulando todos os nossos projetos, as nossas atitudes, nossas ações, os nossos sentimentos, onde é que a gente fracassou, onde é que eu posso me tornar melhor, e você superar esse fracasso dando a volta por cima. Deus abençoe e proteja todos nós hoje nesse dia. Convido você para amanhã. A gente tá junto aqui mais uma vez, a partir das 8h15 na nossa live. Mas quem tá sempre aí também pode assistir as nossas reflexões também no nosso canal no YouTube, tá? Corrente do Bem com Júnior Moreno. Quem não se inscreveu lá ainda, se inscreve, vai ser bem especial poder compartilhar também dessas mensagens, reflexões e orações com todos vocês. Amém? Obrigado, viu? Pela participação de todo mundo. Deus abençoe e proteja. Se a gente fracassa, é porque a gente está tentando. Quem não fracassa é quem não tenta nada. Essa é uma vida vazia e é uma vida que não merece ser vivida. Uma vida que merece ser vivida é uma vida repleta de fracassos, fracassos que levam à vitória.